A palavra dessa noite se chama Prossiga para o Alvo. Deus tem alvos novos e uma visão de futuro sempre, para todos os momentos da nossa vida. Quais são os alvos que você tem nesse momento na tua caminhada? Quais são alvos de Deus que você está trabalhando para construir na tua família, na tua realidade pessoal, nas tuas finanças, no teu trabalho, naquilo que tem sido desafios, quem sabe, com a tua saúde, com a tua alimentação e principalmente com as coisas que são eternas, com a tua espiritualidade. O Senhor, Ele libera na sua palavra muitas promessas, uma visão clara de futuro e de princípios que, se nós quisermos viver a vida que a Bíblia promete, precisam se tornar o nosso alvo. Contudo, quando nós enfrentamos algumas dificuldades, algumas adversidades, a tendência de todas as pessoas, aqueles que frequentam a igreja, aqueles que não frequentam, aqueles que já conhecem algo da palavra de Deus e aqueles que ainda não conhecem, a tendência nossa humana é que diante de uma grande dificuldade, nós venhamos pensar em retroceder. Nós venhamos pensar em escapar, pensar em fugir daquela realidade por causa de um grande desafio que nós estamos enfrentando. E é nesse momento que nós precisamos decidir se nós vamos viver pela fé ou se nós vamos viver baseado nas circunstâncias. Hoje pela manhã nós estivemos em Canoas, primeiro culto da igreja de Canoas, uma das igrejas da rede em Canoas, nós estivemos presentes lá, comunidade cristã, amigos de Deus. E essa igreja ficou 90 dias fechada. E nas imediações do bairro Matias Velho ainda tem muitas casas desabitadas, com muitos entulhos que ainda não foram removidos, com uma catástrofe natural incrível que está aqui do nosso lado, na cidade de Canoas, assim como vários de vocês têm acompanhado em todo o nosso estado esse momento que nós estamos vivendo. E hoje, 90 dias depois, nós recomeçamos plenamente as atividades lá nessa igreja. E se nós recomeçamos com esperança e expectativa, é porque o Senhor nos dá um alvo. Porque quando nós passamos por dificuldades grandes, nós temos motivos para desistir, nós temos motivos para perder a esperança, nós temos motivos humanos para não acreditar mais no casamento, para não acreditar mais que um filho vai ser livre das drogas, para não acreditar mais que vai dar certo uma carreira profissional, para não acreditar mais que você pode ser curado de uma dor, de uma enfermidade que está te acometendo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós recebemos novos alvos e novas esperanças. Mas é uma decisão nossa se nós vamos prosseguir em direção ao alvo ou se nós vamos aceitar a proposta desse problema de nos fazer parar e nos fazer desistir. Se você e eu quisermos ter uma vida com Deus, a palavra de Deus diz em Hebreus 10:38 que o justo ele vive pela fé. E quando retrocede, Deus não se agrada dele. Então, quando nós escolhemos retroceder, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Essa escolha não afeta só a nós mesmos. Quando nós escolhemos retroceder, essa escolha pode afetar os teus pais. Essa escolha pode afetar a tua esposa, o teu marido. Essa escolha pode afetar os teus filhos, pode afetar os colaboradores da tua empresa. Essa escolha pode afetar os teus irmãos em Cristo. Essa escolha pode, inclusive, afetar o teu relacionamento com Deus. Porque quando nós escolhemos retroceder, Deus não se agrada disso e nós perdemos de receber muitas coisas que tinha lá no alvo que estava nos esperando. Então, hoje, nessa palavra, nós vamos aprender no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, como que o apóstolo Paulo, que nesse momento que escreve essa carta, estava preso. Nesse momento que escreve essa carta, estava encarcerado injustamente. Preso pelo quê? Por um crime que cometeu, o crime de pregar a palavra de Deus. O crime de fazer milagres em nome de Jesus. O crime de amar pessoas desconhecidas e querer levar uma mensagem de salvação. O apóstolo Paulo, perseguido por causa da sua fé, estava preso. Quem sabe até tinha uma sentença contrária a ele, ou estava aguardando um julgamento, e de dentro da prisão ele escreve essas palavras que nós vamos ler aqui hoje. Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, na palavra dessa noite, nós vamos aprender com esse texto 3 grandes princípios que o apóstolo Paulo nos ensina para que você e eu, mesmo diante de qualquer dificuldade individual, familiar, emocional, espiritual, na cidade, no estado, nas finanças, no ramo de negócio que nós estamos, no casamento conjugal, qualquer dificuldade que nós tenhamos na nossa vida, sempre temos o desafio: vamos enfrentar isso com fé para avançar, ou vamos enfrentar isso já entendendo que somos derrotados e que isso vai acabar?
Então, quando o apóstolo Paulo está hoje preso, encarcerado, mesmo que injustamente, mas talvez destinado a enfrentar a morte, ele nos escreve isso, nós aprendemos grandes coisas na palavra de Deus. A primeira delas está no versículo 13, bem no iniciozinho, vamos ler de novo. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Então, o primeiro princípio para que nós venhamos prosseguir para o alvo, junto com Deus nas nossas vidas, é nós estarmos escolhendo viver o novo. Diga para quem está do teu lado, escolha viver o novo. Essa é uma decisão tua. Se você não quiser viver coisas novas, você não vai viver. Ou vai viver aquelas que a vida vai te surpreender e você vai ser refém da tua vida, refém das coisas que acontecem, das coisas que as outras pessoas fazem, das coisas que o governo faz, das coisas que algum influenciador diz. Você não estará conduzindo o teu futuro e a tua vida, você vai estar à mercê do que acontece ao teu redor, se você não quiser se determinar em escolher viver o novo que Deus tem preparado para você, o novo que a palavra de Deus revela, a transformação, o poder, mesmo que precise de um milagre para esse novo acontecer, Deus é Deus de milagre também. Nós precisamos apenas começar decidindo. E eu te pergunto hoje, o que você quer? O que você decide? Tem gente que às vezes já está orando a Deus, dizendo assim, ô Senhor, eu sei que o meu marido não tem mais jeito, mata ele, Senhor, para eu poder estar livre disso aí. Ô Senhor, eu sei que o meu filho não tem mais jeito, então que a gente fique brigado por uns quantos anos, mas que o meu coração esteja em paz. Isso é oração de alguém que tem alvo na vida, de alguém que está vendo promessa de Deus, alguém que está vendo transformação. Senhor, essa enfermidade está aí, o Senhor curou tantas pessoas, mas eu não creio mais, pode me levar embora daqui. Quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a oportunidade de viver aquilo que Deus tem preparado. Então a primeira coisa que eu te digo hoje, escolha viver o novo. Não importa o desafio, não importa a dificuldade. Quanto maior a dificuldade, maior será o milagre que você vai testemunhar junto com Jesus. Mas escolher é uma decisão. Deus tem algo novo preparado para as nossas vidas. Em Romanos capítulo 6, a palavra de Deus diz que nós devemos viver em novidade de vida. E às vezes as coisas estão meio bagunçadas na nossa realidade, justamente para que Deus possa liberar novos caminhos que nós ainda não vivemos. E às vezes por medo, como nós cantamos hoje, nós somos paralisados e acabamos ficando ali no meio de uma crise e dando voltas no deserto. Assim foi lá com o povo de Deus, quando Moisés tirou o povo do Egito, que saiu com as 10 pragas do Egito, estavam escravizados já há 400 anos, e Deus falou com Moisés, que ouviu a oração, ouviu o clamor do povo, e tira eles do Egito. Eles começam a viver algo novo, mas já nos primeiros dias, eles parecem que decidem no seu coração voltar ao que era velho, e por isso ficam dando voltas na sua vida, dando voltas, e passa um ano, e passa 2, e passa 10, e passa 20, e os filhos crescem, e eles envelhecem, e agora eles passam 40 anos no deserto, e morrem sem alcançar o alvo de Deus para a vida deles. Você pode ficar 40 anos sentado numa cadeira de uma igreja e não receber aquilo que Deus tem para ti, justamente por não escolher viver o novo, por se apegar àquilo que é o velho, àquilo que quem sabe não precisa de fé para viver, àquilo que não precisa de esperança. É como nós aprendemos, ontem nós estávamos num treinamento e um exemplo me chamou a atenção. A pessoa disse assim, olha, você tem uma oportunidade de levantar cedo e fazer um exercício físico para cuidar da tua saúde, ou ficar deitado, a escolha é tua. E nesse exemplo, o palestrante disse assim, só que ficar deitado, qualquer pessoa fica. Qualquer pessoa, não precisa atitude nenhuma, não precisa fé, não precisa coragem, não precisa nenhuma coisa diferente. A tendência natural é desistir, a tendência natural é desanimar, a tendência natural é perder a esperança. Então, em primeiro lugar, deixa eu te dizer, escolha viver o novo. Em 2 Coríntios 5,17, vê se tem para mim aí na nova tradução da linguagem de hoje, a palavra de Deus diz assim, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Quem sabe hoje você está nos visitando, está achando muito esquisito, um monte de coisa que a gente fala, umas linguagens um pouquinho diferentes, que fazem parte desse ambiente da igreja, desses princípios bíblicos, mas o Senhor te trouxe aqui para te convidar a ser uma nova pessoa, a viver uma vida com Ele, a aprender muitas coisas novas, que se abrem horizontes novos na nossa vida, quando nós passamos a ter interesse de escolher viver o novo que Deus tem para nós. Veja essa tradução da palavra de Deus na NTLH, diz assim, aquele que está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Diga assim comigo, com Jesus na minha vida,
acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Mas às vezes a gente está dizendo, eu devolvo o novo, devolvo para o remetente, eu não quero esse presente, eu quero ficar com o velho. Então, escolha viver o novo. Segundo aspecto que eu quero compartilhar contigo está na segunda parte de Filipenses 3,13, que diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Essa palavra esquecendo-me não é a palavra mais adequada para traduzir esse texto bíblico para o português, porque parece que a gente tem que deletar da nossa história os feitos, e isso não acontece com ninguém. Mesmo que o Senhor perdoe os nossos pecados, nós ainda vamos nos lembrar deles se nós quisermos. Agora, a questão que está sendo tratada aqui pelo apóstolo Paulo é você escolher tirar da tua mente, tirar da tua lembrança no dia de hoje, coisas do passado que estão te prendendo. Então a segunda coisa que eu te digo, para que nós venhamos prosseguir para o alvo, é: liberte-se do passado. Agora dá um recado aí para o teu irmão de novo, diz aí para ele: liberte-se do passado. Como é que eu faço para ser livre do passado? O que é se libertar do passado, gente? O que é se libertar do passado? É você não fazer com que o teu passado esteja constantemente presente. Fazer com que o teu passado esteja constantemente presente na tua oração, presente nas discussões dentro de casa, presente na tua expectativa de futuro. Eu vou fazer esse negócio, mas olha, eu já fiz 2 e no passado eu tomei um golpe nisso, não deu certo. Eu vou sair com a minha mulher, mas a última vez que a gente saiu, a gente brigou por causa do GPS, por causa do cachorro, por causa de não sei do que. Eu vou tentar agora um novo patamar de educação para o meu filho, mas a última vez que eu tentei, ele não quis, ele não gostou. E quando vê, a gente não está vivendo nada novo, porque no presente nós estamos cheios do passado. Então o apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Essa tradução do verbo esquecer não é a melhor, é como se fosse assim o mais correto: tirando da minha mente hoje aquilo que ficou para trás, tirando da minha mente no presente, no dia de hoje, coisas que eu fico remoendo que já aconteceram. Então eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 39, deixa marcadinho aí Filipenses 3. Em Atos 7, 39, tínhamos mencionado do povo de Israel, lembra? Eles saem do Egito, vão viver uma coisa nova, e para entrar no novo, eles passam por um período de deserto, que infelizmente, por não querer viver o novo, virou um deserto para o resto da vida e morrer no deserto, e os seus filhos é que entraram na terra prometida. Mas por que eles não viveram isso? Porque além de rejeitar o novo, mesmo que estavam já nesse caminho, eles agora estavam presos ao passado. Estavam presos à realidade da escravidão. Em Atos capítulo 7, versículo 39, diz assim a palavra de Deus: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no. E olha só, mesmo que no presente eles estavam no deserto, estavam indo para a terra prometida, estavam recebendo a lei de Moisés, estava chovendo o pão do céu, tinha uma coluna de fogo de noite, tinha uma nuvem que cobria eles de dia, tinha milagres com os inimigos que o atacavam, eles eram protegidos de várias coisas, eles estavam nesse presente. Mas o que diz ali no versículo 39? No seu coração voltaram para o Egito. No seu coração voltou para a pandemia. No seu coração voltou para a briga que teve 10 anos atrás com o pai. No seu coração voltou para o medo que aconteceu quando teve aquele acidente de carro. No seu coração voltou para o período da pandemia, que estava lá vivendo um momento difícil. No seu coração voltou para as enchentes de maio. Aonde você tem voltado no seu coração? O que você tem carregado no teu presente, que tem sido coisas que estão... É o passado que está ali e está te impedindo de avançar. O apóstolo Paulo, ele nos ensina: eu preciso tirar do meu presente as coisas do meu passado. Liberte-se do passado. Creia que é possível algo novo. Creia que é possível uma história nova. Creia que é possível ter uma história diferente junto com Deus. Mesmo que precise milagre, mesmo que são as mesmas pessoas que fazem parte da tua família, creia que existe milagre, existe restauração, existe conserto. Creia que as tuas finanças podem dar certo. Creia que o Senhor é real e você pode perceber a presença de Deus. Creia nisso para avançar. E esse é o terceiro aspecto dessa noite, que está no finalzinho do versículo 13 de Filipenses 3.
Diz assim, vamos ler novamente completo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, a forma que eu penso de mim mesmo mudou. Eu agora quero viver o novo. Eu não penso que eu tenha alcançado, porque se eu penso que já acabou, vai acabar. Então eu escolho viver o novo. Segundo, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Eu não quero permitir que o fato de eu ter sido trazido aqui para essa prisão fique tirando de mim o alvo que Deus tem. Eu não posso permitir que os momentos difíceis que eu vivi, e o apóstolo Paulo certa vez escreve aos Coríntios, na sua carta, na sua segunda carta, ele escreve aos Coríntios assim, eu vivi 2 naufrágios, eu fui açoitado 2 vezes, eu fui espancado até ter que me fingir de morto e deixado nu, expulso da cidade. Eu fui perseguido, eu corri perigos de assalto, de feras, de frio, de nudez, passei fome, tive muitas situações. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando, nada disso parou a sua fé. E depois no próprio livro de Filipenses ele diz assim, tudo eu posso em Cristo que me fortalece. E agora nós aprendemos com o apóstolo Paulo a última questão para que nós venhamos conseguir prosseguir para o alvo. Avançando para as que estão adiante. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que está adiante. Então dê o último recado aí para a pessoa que está ao teu lado, dá uma cutucada e diz assim, avance para o que está adiante de você. O que tem adiante de você? O que tem no futuro para você? Eu não sei o que tem no meu futuro. Eu estou que nem o Zeca Pagodinho. Eu estou dizendo assim, deixa a vida me levar. Vida, me leva, vida. Que os ventos me empurrem, que a maré me leve. Essa não é a vida que Deus tem para ti. Você não nasceu para ser refém de nada. Você nasceu para construir uma história linda e poderosa e sobrenatural com Deus. Você nasceu para ter uma família abençoada, para prosperar nos teus caminhos, para entender o perdão dos teus pecados, e mesmo que enfrente a morte, saber que a eternidade já está contigo por uma aliança com Cristo. Você e eu precisamos avançar para o que está adiante. Porém, o avanço intencional, ele precisa de um alvo. Eu não tenho como chegar num lugar que eu nunca fui, se eu não tiver um caminho, ou saber para onde eu quero ir. Se eu simplesmente pegar minha esposa e dizer assim, vamos viajar, e aí eu saio estrada fora e vou entrando na rua que eu achar que deve, aleatoriamente, vou dizer assim, cada 3 ruas eu vou virar à esquerda. E quando chegar no final de 10 minutos vai ser o lugar que nós vamos tirar férias. Será que vai dar certo ou não? Meu Deus do céu, eu posso cair num lugar que eu não tenho vontade nenhuma de ficar. Por quê? Porque eu só vou construir um futuro intencional quando eu avanço sabendo para onde chegar. E esse destino, muitas vezes a nossa criatividade não é suficiente. Muitas vezes a nossa experiência do passado não é suficiente. Esse destino melhor para as nossas vidas, ele vem da onde? Da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para saber quais são os alvos que nós temos que correr atrás. Quais são os destinos que Ele tem preparado para nós. E aí Deus tem princípios gerais que estão descritos aqui, e na tua relação com o Espírito Santo de Deus, Ele ainda personaliza muitas vezes a tua caminhada, te dando detalhes incríveis que pertencem à tua relação com Ele. Quando nós aprendemos isso, o avanço intencional precisa desse alvo. E esse alvo está no versículo 14. Vamos terminar essa palavra no versículo 14. Que diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus tem um chamado para a vida de todas as pessoas que estão aqui. Deus tem um chamado para a vida de todo ser humano que nasce. Agora, viver esse chamado, em primeiro lugar, é uma escolha. Viver esse chamado, em segundo lugar, requer que nós venhamos nos desprender de algumas coisas do passado que não fazem bem. E viver esse chamado, em terceiro lugar, é nós olharmos os alvos que a palavra de Deus nos estabelece e nós trabalharmos intencionalmente para nos capacitarmos e para nos levarmos a esse lugar mediante a palavra de Deus. Esse deve ser o nosso alvo. Porque em Mateus 6,33,
Vamos ver lá, Mateus 6,33, o Senhor Jesus, no finalzinho do Sermão do Monte, ele diz uma frase muito contundente que se torna um lema de vida para todo cristão. Em Mateus 6,33 é uma coisa louca nesse mundo, é uma coisa inimaginável, uma coisa inexplicável, é uma coisa que, como tudo na palavra de Deus, precisa de fé para que venha a acontecer e se concretizar. Mateus 6,33 diz assim, palavras do Senhor Jesus: busquem, pois, em primeiro lugar, falamos hoje sobre isso, em primeiro lugar o que, gente? Os meus interesses pessoais. É isso que está aí? Em primeiro lugar, o tempo de descanso em casa. Em primeiro lugar, o meu dinheiro no banco. Busque, pois, em primeiro lugar, realizar minha casa própria, e depois de uns 30 anos eu vou ver se eu vou servir a Deus. É isso que está escrito aí? Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e os seus princípios, e a ação que está envolvida para causá-lo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus vai abrir as portas, Deus vai liberar milagres, Deus vai liberar bênção, Deus vai conectar novas pessoas, Deus vai impedir destruição, Deus vai atuar de um monte de formas na nossa vida, quando nós queremos viver por meio da sua palavra. E o alvo das nossas vidas deve ser o chamado dele para nós. E o chamado de Deus para a minha vida, ele é diferente do chamado para a tua vida, e mesmo que fosse igual, muito provavelmente nós estaríamos em diferentes momentos nessa caminhada. Então você precisa buscar a Deus, você precisa entender o que Deus quer de ti nesse momento, o que Deus te chamou nesse momento. E quando você escolhe avançar com esse alvo, todas as coisas humanas, das quais muitas vezes nós temos que nos esforçar tanto e perder tanta coisa importante para conseguir conquistar, isso Deus acrescenta na nossa vida, isso Ele torna realidade. Isso tem sido o meu testemunho de vida desde 1994, quando a minha família deixou Jesus entrar lá em casa. Esse tem sido o testemunho de vida de inúmeras pessoas aqui dentro, já há alguns dias, ou alguns meses, ou alguns anos. E nós queremos hoje compartilhar esse princípio, tanto para aqueles que hoje nos visitam e ainda não conhecem essa forma de viver com Deus, quanto para aqueles que, quem sabe, estão atravessando um momento difícil na sua caminhada com Jesus, pertencendo à igreja, pertencendo a já um momento de querer conhecer a palavra de Deus, mas os desafios estão tentando te parar. Avance para as coisas que estão adiante. Há um prêmio no final, as bênçãos de Deus, as promessas se concretizando, a vida eterna se nós enfrentarmos a morte, quando nós enfrentarmos a morte, porque todos enfrentaremos, exceto se Jesus voltar enquanto estivermos vivos. E ainda o Senhor Jesus promete recompensas na eternidade, para tudo aquilo que a gente fizer por amor dele e para ele nessa terra. Então nessa noite deixa eu te dizer, escolha viver o novo, liberte-se do passado e avance para o que está adiante. Escolha viver o novo, liberte-se do passado e avance para o que está adiante. Eu quero terminar com nós lendo esse texto de Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Eu gostaria que você pudesse ler esse texto junto comigo. Projeta para nós, Filipenses 3, 13 e 14. Tira aquela parte do irmãos ali para ficar um pouco mais pessoal. Você começa comigo no não penso, mas você não vai ler como se fosse a Bíblia. Você não vai ler como se fosse o apóstolo Paulo. Você vai ler como se fosse você declarando isso para você mesmo, para Deus e para o teu futuro. Ok? Vamos fazer isso? Vamos ler juntos? 2, 3 e... Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Um futuro novo com Jesus está te esperando. Vamos juntos construir esse futuro. Eu também tenho a opção de estacionar. Mesmo que eu sou pastor da igreja, vivi grandes coisas com Deus nesses últimos 30 anos de vida de fé, eu posso escolher parar, estacionar e não viver mais nada novo. Essa palavra vale para mim, vale para você, para qualquer momento da nossa caminhada. Prossiga para o alvo.